Seguimos aqui no nosso Linha de Frente. O PP, que é o PP é um partido, tá? O PP, que é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, trocou 3 parlamentares que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Casa nesta terça-feira. A mudança foi feita antes da sessão, que pode votar um pacote que restringe a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. E também vota anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. A ideia seria votar as medidas de acordo com os interesses dos deputados bolsonaristas que compõem o colegiado e, com isso, conseguir apoio na disputa pela presidência da Câmara. Vamos começar aqui com o nosso cientista político, Renato Dorgan. Esta eleição para presidente da Câmara dos Deputados, a sucessão de Arthur Lira, com tudo o que envolve os cargos da casa, o poder de negociação com o Executivo, ela vai mexer certamente com muitos temas. E aqui na CCJ deve mexer com um tema extremamente sensível à Justiça, seja a limitação do poder de ministros do Supremo, seja a anistia aos manifestantes do dia 8 de janeiro. Quero ouvir sua análise política. Essa troca, o PP ali, envolve muita coisa, né, a eleição da Câmara. E, engraçado, a questão da Câmara sempre foi muito importante, sem dúvida nenhuma. A gente vem ali desde a época da Constituinte de 88, a questão do Centrão ali, que foi determinante, né, para mudança de algumas votações ali. E sempre teve essa relação, ora uma relação tranquila, como foi na era FHC, foi mais tranquila. A relação com o Collor foi pesada, depois ali com o PT ela sofreu ali com o Lula alguns momentos, o mensalão, uma série de coisas, né? E acontece que nos últimos anos a questão do orçamento da Câmara virou algo muito importante, porque ela começa a passar de uma maneira muito preponderante na mão do presidente da Câmara e das principais lideranças. E o governo Lula ganha a eleição sem o controle total da Câmara, com muitos deputados ali com viés ideológico à direita, contra o governo. Você criar uma base de sustentação não é fácil, você tem a maior parte dos deputados localizados ali naquele centro, né, barra centrão, né, que a gente chama... É muito difícil diferenciar quem é do centrão e quem é do centro, mas tem é muito concentrado o voto ali, você tem que passar as decisões principais na mão desse centro, então a eleição da mesa ela é essencial. Então o governo tem o seu interesse, a eleição de 26 está às portas aí, né? Então os candidatos da direita, eu não sei qual vai ser o candidato, o Tarcísio, o Caiado, não sei quem vai ser, o próprio Bolsonaro pode ser, né? Ter esse controle também dessa Câmara no ano de eleição, e o próprio presidente, Arthur Lira, que construiu ali uma rede de poder e de apoio muito forte, principalmente a partir da metade do governo do Jair Bolsonaro, né? E que adentrou ali no governo Lula. Então, ali você tem uma série de interesses, as lideranças também desses partidos, principalmente de centro, União Brasil, PSD, MDB, PP, que é o caso do Lira, e o próprio PL, eles têm um interesse também muito grande, porque passa por cargos na mesa, passa por espaço no próprio governo, e esse poder de ter as emendas nos 2 anos pré-eleitorais das eleições de deputados, né, principalmente. E essas questões também de controle ali do judiciário, porque existe ali um conflito do judiciário com o legislativo, uma tensão, né, em vários momentos. Essa questão do 8 de janeiro, que acaba sendo... Eu acho que isso daí é muito difícil, porque vocês têm vários juristas aqui, o professor Fernando Capês, que é um especialista em direito constitucional, mas eu acho que o Supremo não permite ali, né? Olha, aí eu não consigo adentrar nisso, mas é muito importante essa eleição, e eu não acho que o Arthur Lira vai colocar como ele queria o seu candidato de qualquer jeito ali, não. Eu acho que vai ter que ter A questão é a seguinte, para você alterar questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal, você precisa de um quórum qualificado de 3/5 da casa,
em 2 turnos de votação. Para uma anistia, é uma lei. A anistia é uma lei. Então, basta você ter maioria absoluta, metade mais um dos membros daquela casa legislativa. E caso o presidente vete, o que seria uma situação completamente constrangedora para o presidente, se ele sanciona, ele briga com o Supremo. Se ele veta, ele briga com a casa. Então, a tendência é que ele deixe transcorrer o prazo de 15 dias com a sanção tácita. Então, a anistia não é algo tão difícil assim de se obter. Agora, Diego Tavares, a Câmara mostra um pouco mais de altivez e autonomia do que o Senado Federal? Capês, mostra de certa forma, sim. Existem algumas questões aí que me incomodam, até voltando no que você comentou agora, acho que algumas das primeiras vezes que eu vou fazer isso aqui no programa é discordar do senhor, no sentido de que, de fato, é uma lei a questão da anistia, que vai transcorrer conforme pressupõe o processo legislativo que está presente na nossa Constituição. Mas já temos manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal que dizem que não existe condição de uma anistia nesse sentido. O ministro Gilmar Mendes já se manifestou dizendo que não há clima para isso. O ministro Alexandre de Moraes foi além, disse que a anistia, por ser uma questão constitucional, passará inevitavelmente pelo crivo do Supremo ao final disso tudo. Ou seja, já deram um recado que nós damos a última palavra e, ainda que vocês aprovem aí, não vai ter anistia para ninguém. O que me incomoda, Capês, é que nós estamos vendo uma das comissões mais importantes, se não a mais importante comissão da cúpula do Legislativo Nacional, trabalhando meramente na persecução de interesses políticos. Todos sabem, inclusive esses deputados que estão propondo esses projetos, e aqui eu não estou falando do mérito. É claro que, na minha opinião pessoal, eu acho que seria de bom tom uma anistia para os presos do 8 de janeiro, que tiveram tantas violações em seus processos. É claro que eu acho de bom tom que o Supremo tivesse algumas limitações em relação às suas decisões monocráticas, até diante do princípio da colegialidade, que é o que deve nortear a atuação do Supremo Tribunal Federal. Mas não é o caminho que está sendo adotado. Esses deputados estão fazendo isso para esticar uma corda, estão fazendo isso para acirrar, para ter um espaço a mais na mesa, para negociar essa tensão entre os poderes que já vem acontecendo desde o início da gestão do governo Lula. É mais um capítulo de composições políticas, de entreveros políticos que não atendem aos problemas da sociedade. E eu gosto sempre de lembrar aqui um valor que é estarrecedor. O Congresso Nacional custa por dia de trabalho quase 40 milhões de reais. Quando abrem a porta do Congresso pela manhã e fecham as portas no fim da tarde, o brasileiro, o contribuinte, nós gastamos com o dinheiro dos nossos impostos suados 40 milhões de reais. E nós não vemos uma atuação no sentido de buscar soluções para os problemas reais da sociedade. É muita politicagem, é muita composição política, é a Câmara dedicada mais às eleições municipais do que à própria atividade legislativa, são as comissões dedicadas mais às atividades políticas, mais às composições políticas e às narrativas do que aos problemas da sociedade. Então, nessa, eu coloco todo mundo num balaio só. Esquerda, direita, centro, centrão, baixo, cima, todo mundo. Não tem ninguém ali, infelizmente, salvo honrosas exceções que estão de fato buscando soluções para a sociedade. É muita politicagem e pouca política de entrega de verdade. Muito bem. Lembrando que a anistia é uma lei federal que não exige quórum qualificado para aprovação e lembrando aqui a definição do meu livro de penal geral, anistia é como um farol de milhas, iluminando a escuridão do passado que já ficou. Portanto, é o esquecimento jurídico de um fato. E, a meu ver, é questão exclusiva, discricionária do Poder Legislativo.